Úlcera venosa, minha gente, deixa eu pegar aqui o pé, para que vocês entendam, tá? Úlcera venosa, minha gente, a diferença é que uma é o contrário da outra. Primeiro a gente já vai se ligar nisso aí, uma é o contrário da outra. O que a gente vai precisar entender? Sempre, isso já é anatomia básica, lá na fisiologia básica. Sempre vocês vão entender que a artéria, ela vai sair do coração e ela vai para todos os órgãos, nutrindo esses órgãos com oxigênio e nutrientes, certo? E aí ela vai, então, para um membro, digamos assim, ela vai descer aqui a artéria para poder irrigar lá, fazer a perfusão, né? Irrigar todas as extremidades, tá? Então, a artéria, ela vai descer, o fluxo sanguíneo desce para poder fazer a irrigação sanguínea e a oxigenação de todos os tecidos. Para retornar, quem retorna é a veia. Então, retorno venoso para chegar até o coração e continuar essa circulação no sangue. E aí, quando a gente retorna, né, esse sangue aqui pela veia, a veia precisa ter válvulas. Por quê? Gente, quando a gravidade não ajuda, né, o que está acontecendo? O paciente está em pé, a gente está em pé, existe gravidade, e aí, para poder retornar o sangue para o coração, precisa ter válvulas nessas veias que elas fechem. Então, o sangue vai passar e a válvula vai fechar, impedindo o retorno do sangue de volta para essa perna, porque vai precisar sempre subir esse sangue, só que a gravidade, ela não ajuda. Então, a gente tem válvulas dentro das veias que nos auxiliam nisso. Então, a panturrilha faz o bombeamento, o sangue sobe, e aí fecha a válvula para não retornar esse sangue, certo? E aí, a gente tem a questão das úlceras venosas e arteriais. A partir desse conceito, que eu já falei para vocês conseguem entender a diferença que uma é ao contrário da outra. E aí a gente entende a diferença. Por quê? Porque a artéria ela vai irrigar. Então, se eu tiver uma oclusão arterial, uma obstrução arterial, eu vou ter uma isquemia de extremidades, tá? Então, normalmente a isquemia acontece aqui no dedo, ou pode ser aqui no calcânio, tá? Vai depender do tipo de ferida. Ah, Lavínia, pode ser assim também aqui na parte do maléolo? Pode aparecer úlcera arterial também aqui na parte do maléolo, tá? Mas a gente vai ter uma característica bem diferente, porque tudo vai depender da irrigação sanguínea. Então, se eu não tenho irrigação sanguínea para cá, eu vou ter um tecido o quê? Morto. Se eu não tenho oxigenação para esse tecido, né, obstruiu. A artéria obstruiu placa de gordura. O paciente, principalmente os pacientes diabéticos, tá, minha gente? Paciente obeso, paciente diabético, eles têm a tendência de acumular gordura dentro do vaso. E dentro, aqui no caso, é dentro das artérias. E aí, a artéria tem este lumen, tá? A artéria tem este lumen. E aí, quando começa a acumular a gordura aqui, ó, na placa, ela começa a diminuir, vendo? Se eu tiver 50% de gordura aqui, de placa de gordura nessa artéria, eu estou diminuindo esse lumen. E aí a passagem desse oxigênio, desse sangue, vai ficar prejudicada, certo? Então, se ela vai ficar prejudicada, vai ficar menos reduzida, eu vou ter pouca irrigação sanguínea para o local, e eu posso ter, inclusive se a oclusão for total, né, de 100%, eu vou ter uma dificuldade muito grande de irrigação e vou ter uma isquemia de todas as extremidades aqui. Inclusive, às vezes, corre o risco de amputação não só de dedo, mas amputação de antepé, amputação de pé, né, desse paciente. Por quê? Porque eu tenho uma necrose, uma isquemia, morreu o tecido aqui. E esse tipo daqui, principalmente, ó, desse jeito, quando aparece desse jeito, não tem mais retorno. Aqui realmente é um caso de amputação. Então, se o paciente tem uma insuficiência arterial, uma doença arterial periférica, a gente vai ter obstrução dessa artéria e a gente não vai ter irrigação sanguínea para o local, perdendo, né, esse tecido todo, fazendo essa necrose desse tecido. Então, vocês concordam que uma insuficiência arterial, ela vai ter pouca oxigenação, pouco exudato também, porque eu não tenho irrigação sanguínea para cá.
Então, não tem como, não tem um edema, a perna é seca, a pele é seca, porque não tem irrigação sanguínea para o local. Então, se eu tenho uma úlcera, mesmo que seja uma úlcera, digamos que essa daqui seja uma úlcera arterial, mesmo que seja uma úlcera assim, que não seja necrosada, que ela seja com um pouco de granulação e com esfacelo, ela vai ser uma úlcera seca. Ela não vai ter um excesso de exudato. E a perna do paciente não vai ser demasiada, ela vai ser mais enxuta, tá? Às vezes, inclusive, tem perda de pelo, né, na perna desse paciente. Observe também os pelos da perna desse paciente. Observe, inclusive, a perna do paciente todo, para poder vocês entenderem se é uma úlcera arterial ou uma úlcera venosa, tá? Por que tem perda de pelo, Lavínia? Porque não tem oxigenação para os folículos pilosos, não chega sangue, não irriga, né, o sangue. Então, eles começam a cair, eles começam a morrer também, os folículos pilosos, e a gente começa a ter queda desses pelos aqui na perna do paciente, tá? Então, a região é fria, a região não é quente, é uma perna fria, é uma perna que não tem irrigação sanguínea, que não tem oxigenação. Então, todas as características vêm decorrentes do raciocínio clínico de uma obstrução arterial. Às vezes, minha gente, a gente não tem essa ideia. Quando a gente vai tratar dos pacientes, a gente imagina só o que a gente aprende na faculdade. Aí, o que a gente aprende na faculdade? A gente pega uma tabelinha, e essa tabelinha, ela tem dizendo assim, diagnóstico diferencial, úlcera venosa é isso, úlcera arterial é isso. Aí tem lá dizendo, úlcera venosa é muito exudato, úlcera arterial, pouco exudato. Úlcera venosa na parte da perna, aparece localizada na perna, na face lateral ou na face medial. Úlcera arterial, extremidades. Aí, úlcera venosa tem edema. Úlcera arterial, não. Úlcera venosa é quente, úlcera arterial é fria. A perna é fria. Úlcera venosa tem pelo e úlcera arterial não tem pelo. Sabe? Aí fica aquele negócio robótico, né? Que aí você tem que decorar aquela tabelinha. O porquê. A úlcera venosa, as bordas são irregulares. A úlcera arterial, as bordas são regulares. E a gente fica refém de uma tabelinha dessa, né, para decorar. E eu aprendi desse jeito na faculdade, e quando chegou para eu tratar mesmo o paciente na prática, aí eu digo, eita, meu Deus do céu, esqueci aquela tabela. Qual é o diagnóstico diferencial? Quais são as características de uma úlcera arterial e características das úlceras venosas que eu não estou entendendo para poder saber, para poder me lembrar, para poder saber se isso daqui é uma úlcera venosa e uma úlcera arterial. Só que a gente não entende o que é clinicamente o paciente. Por que o paciente tem a pele fria? Por que o paciente, a ferida é seca? Por que o paciente, a ferida, ela não é necessariamente na perna, ela é mais no pé? Gente, porque quando a irrigação sanguínea está prejudicada, qual é o primeiro local que tem arteríolas, capilares, que se tiver obstruído lá em cima, não vai chegar aqui. Pode não chegar, inclusive, na perna inteira. Mas essa parte daqui, a gente tem microvasos. Então, como já chega pouca irrigação sanguínea, quando tem uma obstrução lá em cima, vai chegar menos ainda. E aqui vai começar a necrosar, né? Olha, tá vendo, Josiana? Até hoje lembra a cor da tabela, que a pessoa fica decorando as tabelas. Decorando. E aí a gente não entende o porquê de tudo isso. E aí a gente precisa entender por quê? Por quê? Porque a gente não vai esquecer nunca mais. E a gente vai conseguir raciocinar clinicamente. Por que uma ferida dessa, que eu vou palpar o pulso aqui, tanto pedioso como o tibial posterior, então eu vou fazer a palpação desse membro, e aí não tem pulsação. E aí, isso é o quê? Uma doença arterial, uma insuficiência arterial. Então, se eu estou fazendo uma avaliação do paciente, o paciente tem uma ferida, por exemplo, aqui no maléolo, que é uma ferida que tem esfacelo, não é uma ferida assim, ó, necrótica. E aí, vamos confundir agora. E agora o que eu faço, Lavínia? Porque a ferida é aqui no maléolo e eu não sei se é uma úlcera venosa ou úlcera arterial. Porque é uma localização aqui no meio termo, né?
Não é nem pé, nem perna. E agora que eu não sei, precisa avaliar. E aí eu digo mais para vocês. O paciente diabético, ele tem muito mais risco de ter uma doença arterial. Então, quando vocês pegarem um paciente diabético, minha gente, mesmo que seja uma úlcera aqui, uma vez eu peguei uma paciente assim, que ela tinha uma lesão um pouco mais acima aqui da parte do maléolo, ela tinha uma lesão um pouco mais acima, tá? Era bem aqui a lesão dela. E aí ela tinha esfacelo nessa lesão, não tinha grande quantidade de exudato, não era totalmente seca, mas não tinha grande quantidade de exudato. E aí eu peguei essa paciente com uma bota de una. E aí eu disse, mas como assim? Ela fez, ela não tá se sentindo bem com a bota de una, ela disse que aperta muito, que dói, ela não tá se sentindo bem com essa bota de una. Aí eu disse, quem botou a bota de una? Não, foi outro enfermeiro e tal, colocou essa bota de una nela, porque tinha uma ferida aqui e ele botou a bota de una. E aí, minha gente, quando eu fui avaliar a paciente, fazer a anamnese da paciente, simplesmente o outro pé dela já tinha amputação. Já tinha amputação, se eu não me engano, eram os últimos. Não sei se eram não lembro se eram os primeiros ou eram os últimos mais. Mas tinha amputação. E aí, quando a gente olha o paciente, no outro membro tem uma amputação, a paciente é diabética. Se quando a glicemia aumenta, eu tenho maiores chances de fazer placa de gordura nessa artéria, o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar, minha gente? Que essa úlcera da outra perna pode ser arterial e não a úlcera venosa. E como é que eu vou botar uma bota de una, que é uma contenção, numa úlcera arterial? Me diga. Eu só vou diminuir ainda mais esse fluxo sanguíneo, apertando esse membro, comprimindo esse membro. Se já tem pouco fluxo sanguíneo, pouca oxigenação, eu fazer compressão nesse membro vai diminuir ainda mais esse fluxo sanguíneo e vai necrosar essa ferida. Então, como é que eu não olho para outra perna do paciente? Como é que eu não faço anamnese nessa paciente para saber que ela tem diabetes, para poder me atentar que a úlcera arterial é muito mais provável no paciente diabético do que uma úlcera venosa? Ah, Lavínia, o paciente diabético não vai ter úlcera venosa? De jeito nenhum, não é isso que eu estou falando. Ao contrário, pode sim ter úlcera venosa, né? Eu tenho vários pacientes que têm úlcera venosa e são diabéticos. Mas o que eu quero dizer é que a primeira coisa que acende na gente, se o paciente tem uma úlcera dessa, que está confundindo, a gente não sabe se é uma úlcera venosa ou uma úlcera arterial, a primeira coisa que a gente tem que ver é olhar o paciente. A gente fazer uma anamnese nesse paciente. Porque se eu não tivesse feito anamnese nessa paciente, se eu não descobrisse que ela era diabética, se eu não descobrisse, inclusive, que ela já tinha feito amputação no outro membro, se eu não tivesse conversado com ela para poder entender toda a história de vida dela em relação à ferida, né? Porque na hora, sabe quando foi? Sabe qual foi a pergunta que eu fiz e que eu descobri que ela tinha tido outra ferida no outro membro, que ele tinha amputação no outro membro? Simplesmente a pergunta: essa é a primeira ferida que a senhora tem ou já teve outras feridas? Aí ela disse que já tive outras no outro pé, inclusive teve que tirar os dedos do pé. Aí eu disse, então bata o outro pé aqui para cima, vamos ver a outra perna, tira o sapato. E aí eu olhando, avaliei a outra perna e ela tinha sinais clássicos de insuficiência arterial, inclusive tinha feito revascularização nesse membro, tinha uma cicatriz enorme na perna, justamente para poder não amputar outros dedos, não amputar a perna toda. Ela fez uma angioplastia nesse membro. E aí, aí eu disse, como assim, né? Como assim o profissional está colocando uma bota de una, sendo que toda a história da paciente indica que ela tem uma insuficiência arterial e não venosa? Eu encaminhei ela para o cirurgião vascular para ela poder fazer a avaliação de ultrassom Doppler arterial e venoso também, porque aí eu precisava saber se não era uma mista, né? Se ela tinha também uma insuficiência venosa, mas o membro dela não tinha nenhuma característica de insuficiência venosa. Então eu coloquei só curativo normal, tirei essa bota de una e encaminhei ela para o vascular. E aí, quando ela retornou, dizendo que não tinha nada de insuficiência venosa e só tinha insuficiência arterial mesmo. Só tinha insuficiência arterial.
e que precisava, inclusive, fazer de novo uma outra angioplastia no outro membro.